Meus queridos irmãos de Jesus Cristo, hoje nós teremos a celebração da Ceia do Senhor. Fazemos isso regularmente. Uma vez a cada mês, celebramos a Ceia do Senhor. Nós fazemos isso porque foi uma recomendação do Senhor Jesus e foi uma recomendação do apóstolo São Paulo, quando eles nos orientaram e nos informaram sobre como devíamos fazer. Então a igreja, ela guarda isso no coração, como um memorial que deve ser celebrado, um evento que deve ser lembrado, e a gente faz isso com o coração. Por isso que hoje, mais uma vez, celebraremos a Ceia do Senhor. É um momento especial na vida da igreja. E para celebrar a Ceia do Senhor, sempre nós lembramos alguma passagem bíblica que possa nos ajudar a trazer vivamente na memória o que aconteceu no tempo em que Jesus nos recomendou a celebração desta ceia, no tempo em que Paulo nos fez igual recomendação. Eu vou usar hoje o capítulo 53 do livro do profeta Isaías. Isaías é conhecido como um profeta messiânico, um profeta que viu o que aconteceria muitos anos mais tarde, ou muitos anos adiante, em relação à vida do servo sofredor, aquele que deu a sua vida em resgate de muitos. Por isso que o capítulo 53 é dedicado a esta visão profética de Isaías. Eu vou pedir que coloque lá no telão, para a gente fazer uma leitura. Só são 12 capítulos, 12 versículos. Eu acho que a gente pode ler para ter uma visão de conjunto. Diz assim: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Ele não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia para que nós o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso algum. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele nunca abriu a sua boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e da sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum foi achado na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelos pecados, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles ele levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo,
porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Até aí, né? 12. Esse é o texto que fala então da visão que Isaías, mais de 600 anos antes de acontecer, ele viu isso como uma imagem que Deus colocou diante dos olhos dele e disse: olha, Isaías, fale para este povo o que vai acontecer no futuro, como será o servo do Senhor, como será a imagem do Messias, e o que ele virá fazer e como ele vai portar-se entre nós. Então, a grande verdade é que o profeta Isaías previu o que aconteceria no Calvário. É como se Isaías estivesse vendo o Calvário e estivesse tendo um entendimento do que estava acontecendo lá. Então eu fiquei pensando, que pregação eu poderia fazer nesse dia da ceia? Eu fiquei pensando assim: aqui está o corpo e o sangue do Senhor representado. Aqui está o sacrifício de Jesus representado. Aqui está um momento especial quando nós trazemos à memória o que aconteceu no Calvário. Então lá Isaías está olhando o Calvário de lá de longe até o evento acontecer. Nós estamos olhando o Calvário daqui da frente sobre o evento que aconteceu. Então o evento é o mesmo. Isaías olha para ele profeticamente, nós olhamos para ele como um evento acontecido na história. Isaías olha para ele como uma promessa. Nós olhamos para ele como uma experiência vivida, realizada. Obrigado. A primeira coisa para nós celebrarmos a ceia é fazermos a mesma pergunta que Isaías fez: quem deu crédito à nossa pregação? Quem que acreditou na nossa pregação? Qual é a credibilidade da nossa pregação? Como essa pregação cai no coração das pessoas? Como é que as pessoas entendem essa pregação? O que as pessoas fazem com essa pregação? Ele diz assim: ele foi como um renovo numa terra seca. Era uma pregação que trazia uma esperança. Alguma coisa vai acontecer, que quando Jesus chegar, é como um renovo que nasce num deserto. Quando Jesus chegou, a Bíblia diz que a terra estava sentada nas trevas da escuridão, mas sobre ela raiou uma luz. Então Jesus chega como uma luz que ilumina aquele estado de trevas. Isaías o via como um renovo que brota numa terra seca. A palavra diz que ele será como um rio no deserto, como águas no ermo. Então a Bíblia fala de uma esperança. A pregação tanto do profeta, quanto dos apóstolos e quanto de todos nós que acompanhamos a história bíblica ao longo dos anos, sempre olhamos para a palavra de Deus como uma palavra de esperança. E sempre que olhamos para Jesus, olhamos como um olhar de esperança. Porque foi assim que a pregação o apresentou, tanto profeticamente quanto depois de realizada a sua obra, e depois da sua morte no Calvário, e depois da sua ressurreição, e depois da sua construção da igreja que aqui se reúne nessa hora, e por conta de todas as experiências que nós, tanto particularmente quanto comunitariamente vivemos, que autentica o fato que o Evangelho é o registro de uma esperança que Deus plantou em nossos corações e a chamou de fé, de uma crença positiva sobre a direção e os cuidados de Deus sobre a vida de cada um de nós. Mas quem deu crédito a essa pregação? Então a sociedade se divide em dois grandes grupos: aqueles que dão crédito à pregação do Evangelho, aqueles que dão crédito à palavra de Deus, aqueles que compreendem a palavra de Deus como uma palavra de esperança, e aqueles que, mesmo ouvindo, não a consideram, e às vezes fazem questão de não ouvi-la.
e às vezes fazem questão até de desqualificá-la, porque não a recebem como palavra de Deus. Então são dois segmentos distintos. Ou nós recebemos essa palavra como uma palavra de Deus que inspira fé e esperança, ou nós não a consideramos e ela cai como aquela semente do semeador à beira do caminho, as aves dos céus a comem e ela vai-se embora sem frutificar no coração daquele segmento. Mas no nosso coração ela tem que frutificar. E o que a palavra esperançosa de Deus frutifica em nossos corações? Ela frutifica o fato que há para nós uma esperança. E o conteúdo dessa esperança eu quero compartilhar com vocês nesta manhã. Olha só, o texto fala que quando o Messias chegasse, olha só, vamos pegar aqui o verso 2. Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, ele não tinha aparência, não tinha formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia para que nós nos agradássemos dele. Então, não tinha ele nenhum atrativo na cabeça do profeta, ele viria como um elemento comum, natural, que não despertaria em nós nenhuma atração pela sua opulência ou pela sua presença, mas o fato é que ele viria, vamos dizer assim, misturado com a nossa humanidade, de modo que ele seria um como outro qualquer à vista dos homens, mas escondido nessa humanidade estava a graça de Deus que chegava até nós, para que nós pudéssemos olhar para ele e pudéssemos ver nele apenas no primeiro momento um igual a nós. É como se Deus deixasse o seu trono de glórias e se humanizasse ao nível do nosso entendimento e dentro das condições naturais do nosso entendimento. Por isso que não havia nele nenhum destaque, ao contrário, ele seria entre os homens desprezado, talvez desconsiderado, talvez não valorizado. E se nós olharmos para o cumprimento dessa profecia, de fato Jesus, no tempo da sua andança entre nós, não foi considerado como algo especial. Na verdade, ele estava vivendo num contexto onde havia a predominância de um poder político, que era o Império Romano, que dominava a região, e havia o império de outro poder religioso, que era, na verdade, o conteúdo da fé judaica, administrada naquela altura por Anás e Caifás, que era o sacerdote, o sumo sacerdote, e seu parente sacerdote também, junto com ele. Eram então eles que organizavam inclusive o Sinédrio, que era uma espécie de senado do povo judaico, enquanto Roma tinha, através de Pôncio Pilatos, a sua gestão naquele contexto. Mas Jesus aparece nesse meio, e tanto os segmentos religiosos não o acataram, porque o julgaram pobre, desprezado, sem qualquer qualificação para arvorar-se a ser uma representação do Deus vivo, e o Império Romano não teve nenhuma atração por ele, porque na verdade o Império Romano não estava preocupado com a multiplicidade de profetas ou de deuses ou de pessoas que apareciam arrogando para si qualquer título. O Império Romano só se preocupava com uma coisa: se havia alguém querendo o lugar de César, se havia alguém querendo o lugar de rei. Se não fosse uma pretensão de ocupar o lugar de César, não tinha grande problema para eles. As questões religiosas seriam resolvidas pelos religiosos. E quando Jesus aparece no cenário, ele não aparece como alguém especial, ele não aparece como uma autoridade poderosa, ele aparece, ele surge no meio do povo, como um do povo, e ele começa então a mostrar para aquelas pessoas o que ele tinha vindo fazer e como que era a experiência dele, como que era a revelação dele, a revelação do amor de Deus, não do poder político, nem do poder bélico, nem do poder religioso constituído naquele momento,
mas ele chegava e mostrava agora como que Deus se interessava pelo povo, não através das estruturas, mas por um acesso pessoal e particular ao coração de cada um. Por isso que ele chegava à pessoa e a curava, independente de qualquer estrutura. Ele podia chegar a um paralítico no poço, onde ele esperava a manifestação de um anjo para mexer as águas, e ali ele entrando ficaria curado do seu mal. Ele estava ali há 38 anos e nada diferente acontecia. Então Jesus chega para este homem e conversa com ele e pergunta se ele quer ser curado. Então ele não tinha nem a ideia de com quem ele estava falando, não tinha nem a ideia do que estava acontecendo. Mas Jesus, olhando para ele, faz essa pergunta, e ele responde de uma maneira tão simplista: eu não tenho quem me ajude, eu não tenho quem olhe por mim, eu não tenho quem me carregue quando a água é movida, eu estou aqui sem nenhuma possibilidade, há 38 anos não há quem se solidarize comigo. Olha o que Jesus faz com ele: pega a tua cama, vai e anda. Parecia algo tão diferente de tudo que aquelas pessoas tinham visto, de tudo que aquelas pessoas tinham ouvido, porque ele estava ali esperando numa estrutura religiosa, mas aquela estrutura religiosa não resolveu o problema dele em 38 anos. Então agora Jesus chega com a simplicidade de uma pessoa como ele, que ele nem enxerga em Jesus uma autoridade poderosa que podia fazer alguma coisa por ele. Ele olha para Jesus e ele continua pensando sobre sua impossibilidade, sua dificuldade, sua luta. Então olha só, ali ele estava, mas ele chegou para um cego, ele ajudou o cego, ele fez lodo com a sua saliva, passou nos olhos do cego, ele diz: vai se lavar no lago de Siloé, no poço de Siloé. Essa pessoa que foi ali, talvez nunca tivesse uma impressão de quem estava ali realmente, o que estava dentro daquela unidade pessoal, existencial, chamada Jesus. Era quase que impossível eles descobrir a grandeza de Jesus, e nem os poderes religiosos inicialmente preocuparam com isso, até que Jesus começou a mostrar a ação de Deus através da sua atuação neste tempo e neste espaço. Ninguém se preocupou com ele, ninguém ficou preocupado, porque olhando nós para ele, nada vimos para que o desejássemos. Era uma pessoa normal, comum, como outra qualquer. Mas ele começa a realizar algo que para a religião parecia impossível. Para o Império Romano provavelmente era algo que chamava atenção, mas não era assim tão marcante. E ele começa a mostrar aos seus contemporâneos que havia algo mais que eles poderiam experimentar, caso eles tivessem seus corações abertos para a presença de Deus na experiência deles. Ele começa a mostrar que o poder de Deus vai se aperfeiçoando na nossa fragilidade, na nossa fraqueza. Era um cego aqui, era um aleijado ali, era um leproso acolá, era um endemoniado ali. Ele ia mostrando que no conjunto das nossas experiências, Deus está presente e se interessa. E ele era a representação desse interesse, e ele era a manifestação amorosa desse interesse. Ele era o cuidadoso a respeito destas necessidades humanas, proveniente de Deus, como um ato cuidadoso, amoroso, para acudir àquele que no meio do seu sofrimento não tinha a quem apelar, a não ser que ele encontrasse um caminho para a graça e o poder de Deus. Pois bem, esse Jesus aqui, diz o texto aqui, quer ver assim, ó: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, que sabe o que é padecer, e comum de quem os outros homens escondem o rosto. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Então, além desse primeiro momento que Jesus não se destacava, mas começando a fazer os milagres, ele começou a chamar a atenção, não só das multidões que se ajuntavam em torno dele,
mas dos próprios religiosos, que começaram a ter a preocupação de saber quem era esta figura. E quando eles começaram a perceber que a multidão se aproximava de Jesus e que ele tinha uma resposta efetiva para a multidão, eles começaram a ter uma preocupação religiosa. Ele não pode fazer isso, porque isso é prerrogativa da lei religiosa que nós administramos. Então eles começaram a perseguir a figura de Jesus, porque Jesus fazia algo que para eles era impossível ou não deveria ser feito, pelo menos por pessoas que não fossem aquelas pessoas religiosas ali representadas pela religião constituída no momento. Mas Jesus, olhando para essa situação, confrontava esses religiosos com a própria palavra do Senhor. E ele ia mostrando que havia uma diferença entre ele e o sistema. Aí então, o que o sistema fez com ele? Perseguiu e tentou anulá-lo, e tentou destruí-lo, e tentou desqualificá-lo. Mas ele foi superlativamente crescendo, até que era impossível ignorá-lo. Então eles o levaram a um julgamento, pedindo a sua condenação por duas coisas importantes. Perante o governo romano era por sedição política, e perante a igreja era por blasfêmia, perante o sinédrio era por blasfêmia. Então ele foi condenado por blasfemar e foi condenado por sedição contra o império, porque declararam Jesus rei dos judeus. Essa declaração não era verdadeira, ela foi uma narrativa que colocaram lá para qualificar o seu crime perante o Império Romano. E perante o sinédrio, perante o templo, ele foi colocado como alguém que blasfemava, porque se dizia filho de Deus. E ele dizia: olha, se o que eu faço entre vocês, eu expulso os demônios, se eu curo os enfermos, é chegado até vós o reino de Deus. Mas isso incomodou de uma maneira tal o sinédrio, incomodou o sumo sacerdote, que eles pretenderam não entender aquilo e receber o Messias na condição de Messias, mas preferiram condenar o Messias. Então, este julgamento se deu na presença de Pôncio Pilatos e na presença de Anás e Caifás e do povo. Naquela ocasião, eles podiam julgar a Jesus e dar a Jesus uma punição compatível com o seu crime. Levaram então perante o Pôncio Pilatos. O Pôncio Pilatos olhou e disse: rapaz, não vejo crime nenhum nesse homem, não vejo nenhuma ameaça nesse homem. Mas como ele não é da minha jurisdição, ele é da Galileia, a jurisdição lá é de Herodes, eu vou mandar lá para o Herodes. Aí mandou lá para o Herodes devolveu, disse: olha, não vejo nenhum problema aqui, não tem nenhuma dificuldade com esse homem. Aí o Pilatos disse: olha, eu não tenho o que fazer com ele. Aí então ele disse assim, aí o Pilatos falou assim: vamos fazer o seguinte, vamos deixar o povo decidir? Vamos, então vamos fazer o seguinte: tem aqui um ladrão chamado Barrabás, ele é conhecido aqui como Barrabás, já é conhecido aqui na região. Vamos colocar os dois perante o povo pode escolher. Se o povo achar que Jesus não tem nenhum problema, nenhuma dificuldade, a gente então solta o Jesus e prende o Barrabás. Mas se o povo quiser escolher o Barrabás, a gente solta o Barrabás e condena o Jesus. Vocês se lembram da história que aconteceu? Eles fazem então essa eleição. Então, na hora dessa eleição, o povo diz assim: queremos que seja crucificado Jesus e queremos que seja solto o Barrabás. Ora, como que esse povo chegou a essa conclusão? Naturalmente por um sentimento que ele foi construindo sobre Jesus. A Bíblia diz que Jesus veio fazendo o bem. Mas esse bem que ele estava fazendo, que abençoava um ou outro ali, curando, ensinando, pregando nas sinagogas, foi criando uma reação que terminou numa vontade popular de crucificá-lo.
Olha, interessante, como que as coisas vão acontecendo. Então Jesus foi levado, depois desse julgamento, à sua crucificação. Essa crucificação se deu no Monte do Calvário. E ele teve que levar a sua cruz desde aquele momento do espaço do julgamento até ao seu lugar de crucificação. E ele foi levado. Durante o trajeto, até um homem da cidade de Cirene estava lá e eles, com o peso da cruz, ele não conseguiu suportar, e eles pediram esse Simão Cireneu para ajudá-lo a carregar, ele carregou. E lá em cima, no Calvário, eles então o pregaram. Eles o pregaram entre dois malfeitores, que lá estavam já crucificados, para efeito de punir os seus malfeitos. Então Jesus seria crucificado entre eles também para supostamente punir os seus malfeitos, que era a razão pelas quais ele estava lá sendo crucificado. E para justificar a condenação, escreveram lá: Jesus Cristo Nazareno, rei dos judeus. Então ele estava crucificado pelo Império Romano e crucificado pelo poder religioso, que entendia que ele estava blasfemando contra Deus quando fazia a obra que veio fazer. Então está lá agora no contexto da cruz. Ele vai morrer ali naquela cruz como uma pessoa maldita. Por que era maldita? Porque no Deuteronômio está dito: todo aquele que for pendurado no madeiro será maldito de Deus. Ou seja, o que for pregado na cruz, na verdade, como resultado dos seus pecados, será maldito de Deus. E para os romanos também a cruz era o pior de todos os suplícios, porque nenhum cidadão romano poderia morrer crucificado. Até eles teriam que fazer todas as possibilidades de evitar que a pior pessoa fosse morta na cruz, porque a cruz era um instrumento de suplício muito complicado e muito difícil. Para a população de modo geral, a morte de cruz era um estigma terrível para quem nela morresse, porque era considerado um marginal da pior condição, porque era um suplício extremo. Era como se fosse a pena mais pesada, que terminava por ser uma pena de morte. Só que uma morte pesada, uma morte de suplício, uma morte terrível, uma morte dolorosa, uma morte angustiante. Era a morte do peso do corpo, até que os órgãos iam tendo a sua dificuldade de funcionar, a respiração faltava, o organismo já não mais conseguia, então a vida ia se esvaindo aos poucos, até que a morte acontecia de uma maneira trágica, difícil, complexa e sofredora. Então Isaías olha para esse quadro e diz assim: olha só como ele foi colocado lá naquela cruz, e diz assim, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, como é que Isaías enxerga aquela situação que aconteceria lá na frente? Ele enxerga como aquele servo sofredor que vai lá, vai morrer no madeiro, e vai ser considerado maldição de Deus, ou maldito de Deus. E ele vai ser olhado ali como alguém que não tinha a menor credibilidade perante a sociedade, porque ele estava morrendo da forma mais cruenta, mais difícil. Então ele não tinha nenhuma honra perante a sociedade, não tinha honra do império, não tinha honra da religião, não tinha honra nenhuma. Ele estava totalmente desonrado, e a sua companhia eram dois elementos malfeitores que igualmente a ele estavam sendo condenados a uma condição de morte na cruz do Calvário. Então Jesus está ali. Agora, se você lê o Evangelho, você vê Jesus
com a possibilidade de, numa situação natural, ser condenado da maneira que ele foi? Você pode entender que Jesus, se fosse num tribunal natural, ele seria condenado da maneira que ele foi? Não, ele não seria, porque as pessoas que estavam administrando, primeiro o governador disse: eu não vejo nele crime algum. O povo era uma multidão que se reunia em torno dele, pelo contrário, era beneficiado por ele, e a Bíblia diz que ele andou fazendo o bem. Então não havia nenhuma possibilidade de haver ali uma base de verdade naquele momento. Mas aí é que eu quero falar com vocês hoje sobre o significado da ceia. É nesse momento que a gente vai olhar para a cruz lá de Cristo no Calvário e vai entender que estava ali uma pessoa totalmente injustiçada. Ali estava uma pessoa que não merecia de modo nenhum estar ali. Havia uma pessoa que tinha sido levada ao extremo da desonra, sofrendo a pior morte de suplício possível, sem ter nenhuma culpa desse negócio, sem ter nenhuma responsabilidade desse negócio, a não ser o fato que o pecado humano o julgou inadequadamente e o crucificou inadequadamente. O que fez Jesus ir para aquela condição? Foi a maneira errada de como ele foi julgado, a maneira errada de como ele foi condenado, a maneira errada de como ele sofreu aquele fim trágico ali aos olhos humanos. Mas a Bíblia não diz: eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo? Por que tudo isso aconteceu e por que Deus, na sua infinita misericórdia, permitiu que tudo isso acontecesse? Porque Deus já sabia que isso não seria diferente, porque Jesus era o Cordeiro de Deus, imolado antes da fundação do mundo, ou seja, na cabeça eterna de Deus. Isso mostraria o que é que a lei representava, porque a Bíblia diz que a lei, ela é um instrumento de maldição. Por quê? Porque a lei, ela não te salva de nada, a lei só te condena dos seus pecados. A lei não salva, a lei condena. A lei é como um aio que te conduz aonde você pode ser liberto para a salvação, mas ela em si te condena. Por quê? Porque não há nenhum justo, nenhum sequer. A Bíblia diz que não há quem não tenha cometido pecado. A Bíblia diz que todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Então você pode fazer uma revisão da sua vida e ver se você de fato é absolutamente inocente de todo e qualquer ponto da lei ao longo da sua história. É claro que você vai encontrar aqui uma mentira, é claro que você vai encontrar ali um adultério, é claro que você vai encontrar ali um desvio de propósito, é claro que você vai encontrar ali uma fofoca, é claro que você vai encontrar alguma coisa na sua vida pela qual você merecia ser julgado pela lei. Então, diante de Deus você é inexcusável, porque quem caiu num só ponto da lei, caiu na lei inteira. E é evidente isso. Você pode ter uma vida corretíssima, se você cometer uma infração e você for preso, você vai ficar privado de todos os seus direitos por causa de um erro apenas ali naquele momento. Você será condenado. Se você tiver uma condenação que fosse uma pena de morte, você morreria por aquela condenação. E todas as demais coisas boas que você já tivesse feito na vida não valeriam para te livrar daquela condenação, porque você estava condenado não pelos bens que você fez, mas pelo mal que você fez. Então a Bíblia vai falar que todos nós somos pecadores. Então o que aconteceu na cruz do Calvário está Jesus, que não tinha pecado algum, sofrendo a totalidade dos pecados que nós impetramos contra ele, porque ele foi julgado pela maldade humana. Então o que aconteceu ali? É o que a Bíblia diz: o justo morreu pelo injusto. Então era como se Jesus na cruz do Calvário fosse a revelação
do que Deus fala a respeito de nós, e de como Deus tem um amor tão grande por nós, que mesmo nos revelando a nossa hedionda condição, ainda Ele permite que a gente passe por uma consciência e tenha a chance de um arrependimento sincero e possa se restaurar aos olhos dele. Por quê? Porque Ele satisfez a justiça do seu pecado quando Ele aceitou a sua substituição pelo seu Filho Jesus, que o substituiu. Ele não te representou na cruz, Ele te substituiu. O pecado era seu, o pecado era de Anás, o pecado era de Caifás, o pecado é daqueles que disseram: seja crucificado e caia sobre nós o seu sangue, caia sobre nós e nossos filhos. Então naquele momento é como se Deus falasse assim: olha só o que é a natureza humana, olha só o que é o pecado humano, olha só onde o pecado te conduz ao extremo da morte violenta. Mas olha só o que Deus está dizendo: este meu Filho Jesus, que veio aqui porque eu amei vocês, e vocês o colocaram na cruz para que fique revelado a grandiosidade do seu pecado, da sua maldade, da sua impossibilidade de ver a santidade de Deus nos seus atos, que muitas vezes são injustos, desonestos, desleais. Olhe isso, conheça-se, perceba-se. Por isso que Paulo diz: examine-se o homem a si mesmo, para depois participar deste cálice, deste pão e deste vinho. Por quê? Porque é na cruz de Cristo, na cruz do Calvário, que nós encontramos a maldade humana representada ali, mas não só representada, substituída, porque Ele levou sobre si os nossos pecados. A iniquidade que estava sobre mim foi transferida para Ele, me substituiu na cruz, levando sobre si as nossas dores, as nossas dificuldades. Pelas suas pisaduras na cruz é que nós fomos sarados. Então Ele me substitui, Ele leva sobre si as pisaduras, Ele leva sobre si a chicotada, Ele leva sobre si a desonra, Ele leva sobre si toda sorte de malignidades que fizeram dele um sofrimento atroz entre céus e terra, ali sofrendo, sangrando, mas não por causa de um pecado seu, mas por causa de um pecado meu, que Ele assumiu em meu lugar. Por isso que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos nos aproximar dEle com toda humildade e pedir a Ele que aceite a nossa condição de arrependidos do nosso pecado, e olhando para o sofrimento dEle, que nós aceitemos isso como uma substituição da nossa condição pecadora, para que Ele nos possa redimir de todo o pecado. Por isso que a Bíblia diz: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por que não há condenação? Porque a nossa condenação foi sacrificada nele. A nossa condenação foi crucificada nele. A nossa condenação estava sobre ele. Por isso o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então nós somos sarados, não porque nós somos maravilhosamente bondosos, nós somos sarados não porque somos maravilhosamente religiosos, nós somos sarados porque o Senhor, Deus poderoso da criação, lançou sobre o seu Filho na cruz do Calvário a maldade de todos nós, e Ele levou sobre si as nossas iniquidades e as nossas dores, que Ele veio aqui nos curar, aqui, ali ou acolá. Ele levou estas dores sobre Ele para que fôssemos curados, para que fôssemos sarados da nossa pecaminosidade, da nossa carnalidade, da nossa maldade. Então a cruz de Cristo é não somente a revelação do amor de Deus a nós, como é um grito de consciência, para que nós nos tornemos conscientes do fato que somos pecadores e que precisamos experimentar a graça salvadora do Senhor, que vem pela nossa tomada de consciência, pelo nosso arrependimento,
e pela consagração da nossa vida no altar do Senhor. Veja só o resultado final. Bote aí para mim 1 Pedro 1, 16 a 21, por favor. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 16 a 21. Só para a gente encerrar aqui, para a gente celebrar a ceia do Senhor. Eu me esforcei para dar uma visão assim, mais ou menos panorâmica para vocês, para que a gente não desvalorize a ceia do Senhor, para que a gente não desqualifique a celebração da ceia, e para que a gente tenha consciência de quanto Deus nos amou, e de qual preço Ele pagou, para nos habilitar a uma comunhão com Ele. Não tem preço, não tem preço. Olha lá, porque escrito está, 1 Pedro 1, 16 a 21, né? Próximo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoa, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como a prata ou o ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram. Olha só, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. 21. Que, por meio dele, tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam firmadas em Deus. Você não foi resgatado por ouro, prata, você não foi resgatado por teologia, por filosofia, por psicologia, você não foi resgatado por história, antropologia, você foi resgatado pelo sangue do Cordeiro. É por esta bênção que aconteceu no Calvário, que nós nem podemos dimensionar o tamanho. É como se Deus reunisse num determinado momento, numa tarde de uma sexta-feira, ao pôr do sol, Deus reunisse toda a tremenda carga de pecados que a humanidade já produziu. Todos os holocaustos da vida, todas as violentações, todas as mazelas, tudo que há de ruim no mundo. É como se o Senhor reunisse tudo aquilo numa hora e lançasse sobre o seu Filho na cruz do Calvário. É como ele ali dissesse, ele levou sobre si as nossas dores, as nossas iniquidades. Naquele momento ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Quando o Filho, único com o Pai, com o Pai, quando coloca sobre ele a carga tremenda dos nossos pecados, ele então se sente pela primeira vez desamparado. Esse desamparo é a morte, esse desamparo é o morrer, esse desamparo é o peso do pecado, é o salário do pecado. Então essa ruptura é a morte. Mas olha como Deus é soberano na sua graça. Ele nos ama, Ele ama o seu Filho, e o seu Filho morre e é sepultado, mas ao terceiro dia ressurge e diz: eu tenho poder para dar a minha vida, e tenho poder para tornar a tomá-la, de modo que eu a dei por amor de vós, e ressuscitei para ter-vos comigo até a consumação dos séculos. É a coisa mais linda da teologia, é a centralidade da cruz. É o quanto do amor de Deus está mostrando que Ele estava disposto a dar-se a si mesmo pela nossa salvação. A cruz é uma auto-entrega de Deus, para levar sobre si os nossos pecados, para levar sobre si as nossas dores, para levar sobre si as nossas frustrações, as nossas mazelas. Se Ele levou sobre si, então Ele nos livrou delas. Se Ele levou sobre si, é porque Ele nos livrou delas.
Então ele levou sobre si para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Mas quanto a nossa fé está distante disso, quanto a nossa fé é pobre para entender isso na sua profundidade e aplicar isso à experiência de vida. Por isso que nós temos que celebrar a ceia todo mês, para lembrar o sacrifício de Cristo, para lembrar que esse é o meu corpo que foi partido por vós, para lembrar que este é o sangue da nova aliança que eu faço com vocês. Este é o memorial que lembra para vocês o Calvário. Olhando nós para ele, nada víamos para que o desejássemos, mas que seja diferente conosco. Olhando nós para ele, nosso coração se enche de uma profunda gratidão, de um profundo reconhecimento de amor que Deus demonstrou por nós, sendo nós ainda pecadores. Então o texto aí de Pedro fala do resgate, da salvação, de como nós somos salvos. Veja aí agora, para encerrar, Gálatas capítulo 3, verso 13 e 14. Gálatas 3. Olha só o que Jesus fez na cruz do Calvário por mim e por você. Presta atenção, Gálatas capítulo 3, versos 13 e 14. Gálatas capítulo 3, versos 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei que dizia que nós éramos pecadores e tínhamos que pagar o nosso pecado. Ele nos resgatou disso, porque a lei diz que eu sou pecador e que o meu pecado produz a morte. Então me resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Ele me resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em meu lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E Ele foi pendurado no madeiro aos olhos de Deus para me resgatar da maldição da lei. Então a maldição que estava sobre mim passou a estar sobre Ele. Por isso que pelas suas pisaduras fomos sarados. Veja o verso 14. É 14? É. Para que a bênção de Abraão, olha só, por que Jesus fez tudo isso? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito Santo da promessa, que agora habita em nós e fez de nós o templo da sua habitação. Jesus fez isso para abrir a todos os povos, raças, tribos e nações, não apenas uma visão dos judeus, mas uma visão universal, de que o Senhor Jesus é para todas as tribos, raças, línguas, povos, nações. E não somente agora, mas pelos séculos dos séculos, até os confins da terra, em todas as épocas e em todos os tempos. Por isso que não necessitamos mais sacrifícios de bodes ou de bois ou de quaisquer outros animais, porque foi feito um sacrifício do Cordeiro único, uma vez, para sempre, para que nele nós tenhamos a paz com Deus, né? Fica isso então dito aos irmãos. Convido os nossos diáconos para celebrarmos juntos a ceia do Senhor.